Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje vou continuar falando sobre a qualificação dos nossos representantes no cenário político nacional. Não importa o cargo, se é vereador, prefeito, deputado federal, deputado estadual, senador, presidente ou governador. Todos eles nós temos que escolher com sabedoria, com inteligência, votando naquele cujos valores se identificam com os nossos, de honradez, de honestidade, de trabalho, de especialização, de qualificação, de formação. É isso que nós temos que exigir dessa gente para que eles possam efetivamente fazer um bom trabalho, porque se nós não exigirmos isso deles, evidentemente os caras vão fazer, se fizerem, vão fazer um trabalho medíocre, bem abaixo da média, um trabalhinho bem mais ou menos. É o que acontece, por exemplo, é só ver os números. Enquanto a China e outros países crescem 5, 6, 8, 10, 12% ao ano, o Brasil cresce 1, 2%. Quando cresce muito, no susto, cresce 3%. Nesses últimos 20 e tantos anos, acho que em nenhum ano o Brasil cresceu 3%, não me lembro. Eu fiz até um vídeo sobre a evolução do PIB desde a época do Fernando Henrique, e só crescia mais de 3% exatamente no governo Fernando Henrique. De lá para cá, sem chance, infelizmente. Também é o nível dos políticos que nós estamos botando lá, desde a presidência até o vereador de uma cidade de 4 habitantes. É só ladeira abaixo mesmo. E o resultado, consequentemente, é diretamente proporcional. É só ladeira abaixo. E quem perde com isso? Nós, que também vamos aí no efeito dominó. Só ladeira abaixo também. Muito triste, lamentável, enfim. E o que acontece? Por exemplo, aqui no Paraná, e parece que está acontecendo em São Paulo também, há alguns anos, 8 ou 10 anos, o governo do estado está exigindo provas dos professores a cada 2 anos, para que os professores, mesmo que já estejam atuando como professores, dentro do regime de contratação PSS, que é processo simplificado de seleção, processo de seleção simplificada, tanto faz, aonde os professores, os profissionais ganham salários pífios, muito baixos, ainda a cada 2 anos tem que fazer uma prova para provar que são aptos, que merecem estar em sala de aula dando aula. No entanto, antes de exigir isso dos professores, nós tínhamos que exigir isso dos políticos. Olha o nível dos políticos que nós temos. Eu acho que se botar todos os políticos eleitos hoje no Brasil, se dá uma nota para cada um, a média vai ser 3 no máximo. Pelo menos do meu ponto de vista. Eu sou extremamente exigente, começando com o presidente atual, o antecessor dele, eu dou 0, com louvor. Os caras jamais deveriam ser presidente. Eu dou 0 assim, aquele 0 bem grandão, assim, ó, enorme. Porque os caras não têm qualificação nenhuma, eles são prepotentes, são arrogantes. Eles se apresentam como a última bolacha do pacote. Não são nada na fila do pão, mas se apresentam e são pessoas... O que atual já foi condenado aí em 2 processos, em primeira, segunda e terceira instância. Só está ocupando o cargo eletivo pela 3ª vez porque ele tem amigos que anularam as condenações e anularam as provas. Além desses 2 processos onde ele foi condenado a mais de 20 anos de cadeia, e ficou mais de 500 dias preso, ele estava respondendo a mais 7 ou 8 processos que foram anulados, foram cancelados pelos mesmos amigos que ele tem em algum lugar dentro do sistema brasileiro. Então, isso é muito triste. Isso os habilitou, entre aspas, não do meu ponto de vista, mas do ponto de vista dos 23% dos eleitores que votaram para ele,
Isso habilitou o cara a voltar de novo para a presidência e agora ele vai ser pré-candidato. Então, mas jamais vai receber meu voto, nunca recebeu e jamais receberá. Amém. Então, o antecessor dele, esse que foi condenado a 27 anos e 3 meses por conta da tentativa de golpe lá no dia 8 de janeiro de 2023, ele formou uma quadrilha bacana, legal aí, com mais de 30 comparsas, e todos eles, a grande maioria deles, foram condenados a penas diferentes, que variam de 12 a 27 anos de cadeia. E o grande beneficiário dessa organização criminosa, desses crimes, seria exatamente ele, que se perpetuaria no poder, na presidência, assim como fazem os ditadores, assim como fez Hugo Chávez até morrer lá na Venezuela, e depois o Maduro até ser capturado e preso pelo exército norte-americano, o Putin, que está há quase 20 anos lá na Rússia, deitando e rolando, e outros ditadorzinhos de merda ao redor do mundo. Era isso que esse indivíduo que está preso aí queria fazer, se tornar um ditadorzinho de merda aqui no Brasil, só que não deu certo. Felizmente, apesar dos pesares, as instituições brasileiras são fortes e o povo brasileiro é esclarecido na sua grande maioria. A imprensa é independente, felizmente, embora estejam tentando amordaçá-la há muito tempo, tanto o atual governo quanto o governo do indivíduo que está preso lá, queria amordaçar a imprensa a qualquer custo, justamente para ele poder deitar e rolar e ninguém falar nada, enfim. Isso é muito triste. Então vamos lutar para que antes de exigir provas de professores, e eu concordo sim que exista a prova não para professores, mas para formados em direito para poder atuar como advogado, tem sim que passar pela prova da OAB, assim como de outros conselhos, os contadores, os administradores, os médicos veterinários, psicólogos, odontólogos, enfim, em todos os níveis de formação superior. Depois que o indivíduo pega o canudo, faz a festa da colação de grau, tem sim que passar pela prova do conselho para receber a credencial. Se não receber a credencial do conselho da classe, seja o Conselho Regional de Contabilidade, o Conselho Regional de Administração, a Ordem dos Advogados do Brasil, não pode atuar. E esse tipo de exigência tem que ser feito dos políticos também. Só assim nós vamos ter representantes políticos preparados, qualificados para ocupar o cargo. Só que a coisa se inverteu. A gente tem um bando de político medíocre ocupando cargos e sendo muito bem remunerados, e outros que não se contentam, uma grande parte que não se contenta com isso, ainda quer fazer cachorro dentro da política lá, fazer rachadinhas, se apropriar de joias que o Brasil ganhou de outros países de presente, de relógio, de caneta de ouro cravejada de diamante, e o escambau quer se apropriar. É como como eu já disse lá em outros vídeos sobre esse assunto, é como o porteiro do condomínio que recebe as encomendas e entrega as cartas e quer ficar com os objetos de valor para eles. É isso que o ex-presidente queria fazer, se apropriar dos objetos de valores como se fosse dele. Só que não, o presente era para o governo brasileiro, para o povo brasileiro, e não para ele vender nos Estados Unidos. Teve alguma coisa que ele vendeu nos Estados Unidos, depois teve que ir lá comprar pelo dobro do preço para devolver pro governo. Essa foi legal, é típica de gênio, né? Então, é isso que acontece quando a gente escolhe equivocada e desastrosamente os nossos representantes. Só escolhe gente aventureira, gente oportunista, vigarista e coisa assim. Inclusive, eu tinha um discursinho, uma entrevista que o ex-presidente que está preso agora, embora em casa, tinha que ele fala, numa entrevista ele costumava dizer o seguinte: eu sou presidente, não abro, sou presidente da República e não abro
mão da minha autoridade. E num determinado momento ele disse também que tipo de presidente seria eu que se não defendesse, não necessariamente com essas palavras, mas ele disse claramente, se eu não defendesse o interesse da minha família e dos meus amigos e o meu próprio. Enfim, olha o tipo de presidente que a gente põe lá e depois tem gente que acha que isso presta. Se acha que gosta do cara, leva para casa. Né? Leva para casa, cuida dele. Dá o teu salário para ele. Trabalha o mês inteiro, depois faz um pix do saldo líquido para o indivíduo lá. Né? Bacana isso. É comovente realmente. Tá bom? É isso, meus amigos. Então vamos lutar para que políticos sejam realmente qualificados, experientes, capacitados, decentes, honestos, comprometidos com o país, com o interesse público e não com o próprio rabo, como eu disse no vídeo anterior. Tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um abraço e tchau. Até mais.